Ontem aquele capítulo do El Chapo foi demais. Os traficantes dizendo para outros traficantes tomarem cuidado com os políticos, que eles, os políticos, são os piores tipos de bandidos que tem. Sabe o que é verdade? O pior bandido mesmo é o político. Porque quando o político vira bandido, ele pode agir à luz do dia, pode usar o nosso dinheiro para nos roubar ainda mais, pode usar do poder e da caneta para defender os seus próprios interesses, os seus próprios umbigos. E ainda por cima, a maioria sai impune, porque tem foro privilegiado. É uma palhaçada. Quer saber? Quando o político vira delinquente, de fato, ele vira o pior tipo de bandido. Ele vira o vilão da história. Olá, eu sou Paulo Rosa e o nosso assunto de hoje são os nobres políticos. A gente está cansado de ver na TV eles se tratarem por Vossa Excelência, nobre deputado, nobre senador, nobre autoridade. Eles são nobres ou eles são vilões? Aliás, quem são eles? Quem são a maioria dos políticos? De onde eles vieram? Eu tenho uma teoria que eu quero compartilhar com você. Eles são os piores de cada família. Sabe aquela família de 4 filhos, onde um é o que cuida dos negócios da fazenda, por exemplo, e tem aquele filho que não estudou, aquele filho imprestável, aquele filho que não servia para nada? Sabe o que a família fez com ele? Vamos eleger esse aí vereador. E aí esse fulano virou vereador da cidade. Mas ele era imprestável. E aí ele ficou na política. E a família dizia, deixa ele na política. E aí ele virou deputado daquela região. Depois ele foi para Brasília. Gente, Brasília está infestada com os piores de cada família. Há exceções? É claro que há exceções. Existem deputados e senadores brilhantes que honram o mandato e merecem ser chamados de nobres. Mas a grande maioria não é assim. Quem pode mudar isso? Você que está me ouvindo. Você é a única pessoa que pode mudar isso. Ninguém. Isso não vai acontecer num passe de mágica, essa mudança. Nós vamos ter que escolher com muito carinho e muito cuidado para desinfestar Brasília. E se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Mas o senhor não ficou sabendo disso na época, em 2010? Não, talvez não, porque como eu era presidente da República e estava muito lá em Brasília, e a minha mulher vinha mais para São Paulo para cuidar dos filhos, para ver a casa, possivelmente é por isso que só ela assinou o contrato em fevereiro. Porque a minha ausência era constante e o contrato foi assinado pela minha mulher e pelo representante da dona do apartamento. Alô? Lula, deixa eu te falar Olha, uma querido. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera aí que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Pô, Renan, a situação tá grave, né? Grave e vai complicar. Todos vão fazer. Todos vão fazer.
E essa é a preocupação, porque assim, ela não sustenta mais. Ela tem 3 saídas. A mais simples é ela pedir licença. Ela continuava presidente, eu quis que só tivesse. O Michel assumiria e garantiria ela e o Lula. Fazia um grande acordo. Ela tem 3 saídas. Licença, renúncia ou impeachment. Pode ter havido prefeito tão honesto quanto Maluf, mas honesto não houve nessa cidade. R$970 mil francos suíços, 22 mil euros, além de ativos. Não foi só os valores numerários. Isso foi o senhor que ordenou, então. Joyce, qual é a sua dica para limpar Brasília dessa gente tão ruim que se encastelou lá? Essa é pergunta de $1 milhão, né? Mas tem um caminho. A gente tem um problema. O problema é que o refúgio da política brasileira está em Brasília. Se você me perguntar, em Brasília há mais vilões ou há mais nobres? Claro que há mais vilões. Os jornais mostram isso, as investigações mostram isso, a Lava Jato mostra isso. A grande maioria dos nossos políticos, as pessoas que foram escolhidas pelos brasileiros, estão envolvidas em esquemas de corrupção em maior ou menor grau. E essas pessoas estão em grandes grupos, organizadas em grandes grupos. Que grupos são esses? Os partidos políticos. Não há como ser político, ser candidato no Brasil sem você estar afiliado a um partido. Isso obriga o cidadão brasileiro a escolher entre este partido, que tem esquema A, B ou C de corrupção, ou aquele partido que tem esquema C, D, E de corrupção. A gente fica refém, é uma ditadura. O Brasil vive a ditadura dos partidos. Claro que para resolver isso, não é num estalo, num passo de mágica, tem um longo caminho. Mas o primeiro passo é a candidatura avulsa, hoje proibida no nosso país. É um absurdo. A figura, o cidadão de bem que quer ser candidato, que quer entrar para a política, ele é obrigado por essa ditadura a entrar num partido mesmo que saiba que esse partido é corrupto. É escolher entre o menos pior. Então muita gente não entra. Os bons ficam de fora, não querem se misturar. Só que esse tempo acabou. O Brasil não aguenta mais. É preciso que todos nós entendamos que sem liberdade não há democracia. Tem que ter liberdade para ser candidato, ligado ou não a um partido, e o eleitor tem que ter liberdade de escolher se ele quer votar no cidadão ou se quer votar em alguém que está dentro de um esquema partidário. Tá dando uma agonia, Joyce, porque eu queria perguntar tudo de uma vez só e tem que ser um pedacinho por semana. Eu tô quase topando fazer a biografia, viu? Já me propuseram algumas vezes. Só que eu não sei se eu sobrevivo emocionalmente a isso. Então, ainda nesse capítulo da família, para daqui a pouco a gente ir para a infância, para a carreira, você tomou uma decisão, sei lá, né? Uma decisão dificílima com seu irmão, né? Conta só esse trechinho de tomar essa decisão, porque isso também faz a gente entender a tua coragem. Você sabe que às vezes eu me sinto meio o patriarca da família, ou a matriarca da família, como quiser, né? Algumas decisões mais pesadas, algumas coisas que envolvam grandes decisões, em geral acabam caindo nas minhas mãos. Com meu irmão não foi diferente. Eu tenho um irmão caçulinha, quer dizer, é um homem, né? Pai de 2 meninas já, mas é o caçula. É um menino lindo, com um caráter incrível, assim, e ele sofreu um acidente horroroso por questões pessoais, e furou o olho. Ele morava no interior do Paraná, eu já em Curitiba, eu já era nessa época âncora da CBN e também do SBT, e minha mãe e minha irmã esconderam esse acidente de mim inicialmente. Levaram ele para o hospital, o médico mandou embora, deu um remedinho qualquer, e ele chegou em casa e passou muito mal, teve febre altíssima, desmaiou. Minha mãe de novo colocou ele no carro com muito custo, porque é um homão, tem 1,90 m,
E arrastou ele para o hospital de novo e o diagnóstico é que ele precisava urgente de uma UTI e de um especialista, né, em olhos, que não tinha no interior do Paraná. Porque o assunto era muito grave e ele não parava de vomitar e com muita febre, aquela coisa toda. Bom, quando chegou a possibilidade de uma UTI, ele ainda teria que esperar 24 horas. Eles iam ter que levá-lo de ônibus do interior para a capital, aquela coisa toda. Nessa hora, a minha irmã me ligou. E me contou a história, mas muito por cima, assim. Quando ela me contou, eu não sei se é sexto sentido, eu não sei, eu tenho muito isso com a minha família e com o meu irmão, especialmente. Assim, meu coração ficou esmagado, assim. Eu falei para ela, tira ele do hospital agora e traz para cá. Não, mas não dá, porque não liberam. Eu falei, assina qualquer diabo de papel e tira agora. Aí minha mãe tentou argumentar, eu mandei todo mundo ficar quieto. Aí é a Joyce General que entrou. Me obedeçam, agora. Põe no hospital, traz pra mim. Bom, deu aquela confusão. Tiveram que assinar um monte de coisa. E se ele morrer, isso e aquilo. Falei, assumam a responsabilidade. Assumam, tragam. Pois bem, chegou em Curitiba, no trajeto, que é 1h30, eu virei aquela cidade de ponta cabeça. Eu já era muito conhecida e muito respeitada no Paraná, por ser âncora de 2 grandes veículos. Conversei com um dos maiores especialistas, cheguei no maior especialista de olhos, no hospital de olhos. Ele foi direto para lá e eu preocupada em salvar o olho do meu irmão, porque atleta, jovem, lindo. E aí ele chegou, foi atendido pelo Dr. Ferrer, um médico excepcional. E aí o olho dele já estava todo infeccionado para fora, assim, e ele sentou na cadeira e o médico falou para mim, venha aqui, eu quero que você veja. E abriu a pálpebra, abriu a pele. E falou assim, você tá vendo? Eu via toda aquela infecção. Eu falei, dá para salvar o olho, doutor? Aí ele falou, não sei se dá para salvar a vida, Joyce. Aí foi um desespero, né? Minha irmã começou a chorar e tal, e eu tava ali, firme, eu tinha que decidir. Ele falou, não posso eviscerar sem uma autorização. A mãe não tá aqui, eu não deixei minha mãe ir. A mãe não tá aqui. Tinha que escolher entre o olho ou a vida. Ou tirar o olho, ou jogar com a sorte. Porque ele falou, não sei se dá. Na minha avaliação como médico, ele tem mais 4 horas de vida, porque a infecção já está atingindo o cérebro. Está se espalhando. Vai virar infecção generalizada. E aí ele morre. Então eu pensei, qual é a chance de vida? Ele falou, pouca. Na minha avaliação, 4 horas. Chamaram outros médicos tinham a mesma opinião. Ele não quis tomar a decisão sozinho, quis ter certeza absoluta. Eu assinei o documento. Ele pode eviscerar. Esse é o nome, né? Ele pode eviscerar. Naquele dia, nem me passou pela cabeça que a situação era tão grave. Eu não tinha que me substituir no SBT à noite. Eu saí de lá, assim, moída. Autorizei que fizessem a cirurgia, que arrancassem o olho dele. Fui apresentar o jornal, com o coração moído. Saí de lá, voltei para o hospital. Quando voltei, a infecção já estava ainda mais grave. Ele teve que ser transferido para um grande hospital, porque os antibióticos que ele precisava receber só tinham nesse grande hospital, uma clínica de olhos, no hospital menor não tinha esses antibióticos. Consegui a transferência dele, fui até ele, enfrentei corredor, fila, aí sim, trouxe minha mãe para estar com ele. E foram dias de internação, dias em que ele ficou em UTI, dias em que ele ficou entre a vida e a morte, mas está aí, pai de 2 meninas, e um menino de grande coração, e cada vez que a gente fala disso, essa foi, eu acho que foi a última vez, nos últimos anos, que meu pai me ligou chorando, e ele falou pra mim, eu sei que foi por você o Emerson tá vivo. Ele estava chorando assim. Meu pai tem uma ligação muito forte com meu irmão. Meu irmão é o preferido do meu pai, é o menino, é o menino que ele sempre quis ter. Ele nunca quis menina. O que eu tinha que nascer? Menina? Nunca quis menina. Sempre quis menino. Então ele tem uma paixão pelo meu irmão. A relação deles é bem melhor, assim. E meu pai, aos prantos, me agradeceu, porque se não fosse você, o Emerson não estava aqui. Essa é uma história, mas é uma história de vitória. Sem dúvida. Porque se ele estivesse lá, sem dúvida, eu não estaria contando essa história com esse final feliz. Continua lá um homenzarrão, vivo, forte, pronto para a vida. Parabéns.
Semana que vem tem mais. Hanging out his mouth, he's a cowboy kid, yeah, from a